Em Lucas 8:21, o que Jesus quis dizer com a expressão minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus? Hoje no Dogmático responderemos a esta pergunta. Em primeiro lugar, precisamos olhar na Escritura os outros textos que narram este momento. Começando de Mateus, no capítulo 12, verso 49. E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Marcos 3:34 nos diz também, e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Aquele é o momento que Jesus estava com as multidões, então sua mãe, a mãe de sangue, Maria, juntamente com seus irmãos, chegam diante dele e falam com os discípulos que querem falar com o Senhor Jesus, e eles vão até o Senhor, e o Senhor, então, dá esta expressão de Lucas 8:21, de Mateus 12:49 e também de Marcos 3:34. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele não está querendo dizer que qualquer pessoa é mãe de sangue ou irmão de sangue dele, mas é uma linguagem figurada. Pensemos então aqui que em relação a mãe e irmão de sangue de verdade, Jesus teve isso. Falaremos daqui a pouco sobre esta natureza humana do Senhor Jesus. Mas temos aqui aquilo que fica compreendido melhor em Efésios, no capítulo de número 2, quando entendemos o conceito de família de Deus. Efésios 2:19 nos diz assim, que em Cristo somos feitos família de Deus. João 1:12 nos diz que ao crermos no Senhor Jesus, somos feitos filhos de Deus. Então há uma família do Senhor na fé, onde o Senhor, por meio do Senhor Jesus, nós somos feitos também co-herdeiros, irmãos com Ele. Então, é bem fácil entender que o Senhor Jesus está dizendo é que, embora Maria, sua mãe, e os seus irmãos de fato tivessem esse laço sanguíneo com Ele, todos aqueles que nele creram, que creram na palavra e que praticam a palavra, são também agora parte da sua família. Mas talvez aqui cabe uma outra pergunta. E a relação de Maria com Jesus? É certo afirmar que Maria é mãe de Deus? Gálatas 4, verso 4 nos diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O texto nos mostra que Jesus tem duas naturezas. Ele, primeiro, é filho de Deus. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Fala então da natureza divina do Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade. É o Deus, é o Verbo do Senhor encarnado. Na natureza divina, claro que Maria não é a mãe de Deus, claro que Maria não seria a mãe do nosso Cristo, quando pensamos nessa natureza divina. Isso porque, ao lermos João capítulo 5, verso 26, Jesus diz assim, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, o Filho, segunda pessoa da Trindade, a semelhança do Pai, tem vida em si mesmo. Não teve uma geradora, não teve uma mãe. Nesse caso, então, pensando na divindade, Maria não é mãe de Deus. Mas quando se trata, claro, da humanidade do Senhor Jesus, do Verbo encarnado, quando estamos falando do menino Jesus que cresceu, do homem que andou pela Galileia, que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, estamos falando então, sim, que Maria é a mãe do Senhor Jesus, mãe de sangue, e isso faz parte da natureza humana do Senhor Jesus, algo que foi necessário. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus precisava ser 100% Deus e 100% homem.